Da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que uma resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, presidido pelo desembargador Abelardo Benevides, acaba com a farra do teletrabalho no judiciário cearense. Alguns desembargadores ficaram indignados quando tomaram conhecimento de que tinha juiz cearense há mais de um ano no exterior, trabalhando como se na comarca estivesse, utilizando-se da figura do teletrabalho. A resolução, assinada pelos desembargadores integrantes do órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará, após alguns considerandos, estabelece as condições para o teletrabalho dos juízes. E quais são elas? Primeiro, a garantia da presença do magistrado nos limites territoriais do Estado do Ceará. Ele pode ser juiz do Juazeiro do Norte e trabalhar lá de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, mas ele não pode ser juiz de Juazeiro do Norte e trabalhar em Teresina, no Piauí. Ele tem que trabalhar no território cearense. O item 2 das condições, o comparecimento do magistrado na unidade judiciária em pelo menos 3 dias úteis por semana, o que significa dizer que o juiz lá da Itapipoca precisa estar lá segunda, terça e quarta, ou terça, quarta e quinta, ou quarta, quinta e sexta, contanto que ele tem que estar, no mínimo, 3 dias trabalhando na comarca. 3. A publicação prévia no site eletrônico, no sítio eletrônico do tribunal, da escala de comparecimento presencial do magistrado na unidade judiciária. Ele tem que tornar público quais os 3 dias em que ele está trabalhando lá na comarca. 4. O atendimento virtual de advogados, defensores e promotores, quando solicitado nos dias de sua atuação em teletrabalho, sem prejuízo do atendimento presencial ou remoto nas datas de comparecimento à unidade. 5. A produtividade superior à do trabalho presencial. Isso aqui ele tem que dizer que realmente trabalhou, está trabalhando. Tem que mostrar sentenças que produziu, tem que mostrar despachos interlocutórios e outras medidas. Correição, se estiver fazendo no cartório, por aí vai. 6. A fixação de prazos razoáveis para a realização de audiências. Juiz que estivesse trabalhando lá do exterior não podia realizar audiência presencial. Essas medidas vão fazer com que juízes permaneçam mais tempo nas suas respectivas comarcas. É uma boa providência esta adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Bom, o protesto tardio da empresária e política Nicole Barbosa sobre a aprovação pela Assembleia Legislativa do aumento de 2% na alíquota do ICMS para os setores de comunicação, transporte, energia e combustíveis, além da mudança nos contratos de estímulo às empresas que queiram instalar-se no estado do Ceará. A empresária dormiu no ponto, como se diz no popular. A sua indignação deveria ter sido
mostrada antes da votação, como fez a comunidade científica cearense em dezembro passado, ao tomar conhecimento de uma emenda à Constituição do Estado, apresentada sorrateiramente pelo deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia, repito, em dezembro do ano passado, para acabar, a emenda era para acabar com a FUNCAP. A FUNCAP é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma fundação que foi criada com a Constituição cearense em vigor em 1989 para estimular as atividades de pesquisa científica e tecnológica, utilizando-se de recursos correspondentes a 2% da receita tributária estadual. Esta emenda, apresentada, repito, sorrateiramente, não teve a sua tramitação como havia sido prevista pelos autores, o deputado Evandro Leitão e 12 outros colegas, pois houve uma reação. E só bastou nesta reação uma nota nas redes sociais para que Evandro Leitão voltasse atrás. E não se fala mais de tal emenda constitucional. Aqui no nosso programa, nós reclamamos da falta de manifestação de representantes dos diversos segmentos da sociedade cearense em relação ao pacotão de projetos encaminhados pelo governador Eumano de Freitas à Assembleia Legislativa. Agora, a senhora Nicole Barbosa, o seu lamento soa apenas como um gesto político demagógico. Poderia ter feito como fez o senhor Raimundo Viana, que foi secretário da Indústria e Comércio do Estado do Ceará, nos governos de Tasso Gereissati e Ciro Gomes. O doutor Raimundo Viana subsidiou o deputado estadual Carmelo Neto na discussão desse projeto de aumento da alíquota de 2% do ICMS e na alteração do contrato com as empresas já instaladas no estado do Ceará. Se a senhora Nicole Barbosa tem agido antes, com o trabalho conjunto com o senhor Raimundo Viana, talvez a história fosse outra. Embora o ex-presidente Jair Bolsonaro já tenha afirmado em mais de uma oportunidade que quer voltar logo para o Brasil, hoje, no site da Folha de São Paulo, tem uma declaração da ex-primeira-dama brasileira, Michele Bolsonaro, dizendo que ele deve demorar mais tempo nos Estados Unidos para descansar. Stephanie. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O UOL destaca que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que o marido, Jair Bolsonaro, do PL, não deve voltar ao Brasil tão cedo. Ele está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro de 2022. Ela diz: acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar. A ex-primeira-dama retornou ao Brasil em 27 de janeiro deste ano. Com visto diplomático vencido, Bolsonaro solicitou autorização para permanecer em solo norte-americano como turista. A declaração de Michele, dada ao jornal Correio Brasiliense, ocorreu no mesmo dia em que ela assumiu a presidência nacional do PL Mulher, em que receberá salário de mais de 30 mil. Ela diz: não é tanto assim, não é um valor líquido. E se eu vou ter que viajar o país todo, preciso ter condições, afirmou Michele. É cotada para concorrer à presidência da República caso Bolsonaro fique inelegível. Michele negou que tenha pretensões políticas. Não tenho pretensão alguma. Falam muita coisa, mas nem sempre é assim.
e eu já esclareci isso, afirmou a ex-primeira-dama. Bom, o plenário da Assembleia Cearense ficou de portas fechadas ontem. Na véspera, quarta-feira passada, os deputados trabalharam ininterruptamente por 12 horas. Tempo suficiente para aprovarem todas as 8 mensagens do governador Eumano de Freitas e mais algumas outras. Dentre elas, há um projeto de interesse do Poder Judiciário cearense. Mas a Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, quinta-feira, fez uma longa sessão, que terminou no meio da tarde, quando os vereadores aprovaram os projetos de aumento dos servidores municipais, para vigorar retroativamente a partir de janeiro, assim como o aumento de aproximadamente 15% para os professores, a vigorar a partir de setembro. Isso, o aumento dos professores. Antes e depois das votações na Câmara, a principal discussão no plenário do Legislativo Municipal de Fortaleza foi o resultado da sessão do dia anterior, da quarta-feira, da Assembleia Legislativa, quando foram aprovadas, repito, todas as proposições do governador Eumano de Freitas. Um dos vereadores que trataram do tema foi o líder do PT, Guilherme Sampaio. Vamos ouvi-lo. Quero compartilhar com os colegas que chego muito animado depois de 2 dias de agendas em Brasília, com audiências com vários ministérios e com as primeiras ações concretas do governo do presidente Lula, com efeitos práticos para melhorar a vida do povo, como foi feito ontem lá na Bahia, com o relançamento do Minha Casa Minha Vida, priorizando novamente aquela população da primeira faixa, aquele pessoal que não consegue crédito no banco em função das distorções que foram feitas no programa habitacional do governo passado. Então, são mudanças concretas que já se fazem sentir, mas eu quero falar sobre isso no momento oportuno. Em segundo lugar, eu tenho observado há alguns dias o debate na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza. E me chamou a atenção, porque nas últimas eleições, agora no ano passado, eu fui candidato a deputado estadual. E, às vezes, acompanhando alguns pronunciamentos dos colegas vereadores e vereadoras na tribuna da Câmara Municipal, em algum momento me vinha a impressão de que, de repente, ao invés de suplente, eu tinha sido eleito deputado estadual, porque, de repente, a tribuna da Câmara agora só discute o governo do Eumano. Não discute mais os precatórios dos professores que o Sarto está devendo, não discute mais a taxa do lixo, que é um imposto novo que foi criado pela prefeitura, não discute mais os problemas da cidade nessa quadra de chuva, mas isso não é nenhum pecado. Acho que os vereadores e vereadoras devem discutir também o Estado. Por isso eu vou seguir nessa toada, para parabenizar, em primeiro lugar, o governador Eumano, pelas prioridades que está escolhendo para o início do seu governo. Bom, também tratou do assunto o vereador Carlos Mesquita. Vamos ouvi-lo. Nós não somos oposição ao governo Eumano, nós somos, inclusive, governados por ele, ele é o meu governador. E vou trabalhar para que ele faça um excelente governo, para que o presidente Lula também faça um excelente governo. Mas não vou admitir críticas, criticar o Bolsonaro, criticar o Sarto, criticar o Roberto Cláudio, por não ter feito 2 grandes prefeitos. O Roberto Cláudio foi um grande prefeito, um grande cara, e o Sarto está continuando também um outro grande cara, já 70% do seu programa de governo já foi cumprido, então ele vai chegar aí a 130% do que prometeu, e o que não prometeu até vai fazer também. Portanto, aos vereadores dessa casa, um feliz carnaval, brinquem bem. E eu queria, mais uma vez, dizer, bancada do PT e do PSOL, vocês lá na Assembleia, Roseno, o pessoal aí do PSOL, não votaram com CMS? O que estão dizendo aí que é muito ruim para todos os cearenses, não votaram?
Nós temos que respeitar, não é o voto da Larissa ter mudado de posição, do jeito que ela votava aqui ou se comportava aqui, está se comportando lá, eu não tenho que respeitar, porque ela está no outro governo, defendendo outros interesses até. O Rosendo também, outros interesses lá. E aqui é a Adriana e o Gabriel criticando o Sarto, isso, aquilo, outro, pois não vai ficar nada sem resposta. Se agredir lá, nós agrediremos daqui também, porque nós entendemos na política, cada um defende o seu. E dizia lá o meu avô, em 1910, só existem 2 partidos, os que estão mamando e os que querem mamar. E eu diria que isso é uma coisa lógica, vocês estão brigando para querer ter o governo, para querer ir para o governo, tá certo? Para querer ir para o governo. Lógico que eu não quero dizer que vão mamar e nada, não tem nada a ver isso não. Mas vocês querem um poder, querem ir para o poder, e para ir para o poder vocês fazem tudo. Então, vamos com coerência, com decência, respeitar quem está, que tudo ficará bem. Essa afirmação sobre mamar não pegou bem alguns vereadores quando acabaram de ouvir isso do vereador Carlos Mesquita, colocaram a mão no rosto em sinal de envergonhados. Mas houve também na Câmara quem falasse de outro tema na sessão de ontem. A vereadora Nossa Cara levantou a questão do debate sobre alterações no plano diretor de Fortaleza. Vamos ouvir um pouco do que ela disse. O plano diretor é um instrumento básico da política urbana municipal. Por exemplo, é por meio do plano diretor que conseguimos indicar quais as áreas da cidade os investimentos serão prioritários, em quais será permitido construir grandes prédios e em quais o adensamento urbano não é mais permitido porque não cabe mais gente. Seja pela ausência de serviços públicos, seja pela importância histórica ou ambiental de algumas áreas de Fortaleza. Pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, fruto da mobilização dos movimentos de moradia, a revisão do plano diretor é obrigatoriamente participativa. O gestor municipal não tem escolha, ou é participativa ou o plano não é desenhado. E a cidade de Fortaleza é marcada historicamente pela desigualdade socioterritorial. Nós temos mais de 800 assentamentos precários, ou seja, mais de 800 periferias. E um déficit habitacional que já é superior a 200 mil moradias. Por isso, a participação da sociedade civil é tão importante. E por isso também que é tão importante a vitória histórica da implementação das EIs em Fortaleza. Nós estivemos presentes em alguns dos fóruns territoriais aqui da cidade. Em alguns, esses fóruns estavam completamente lotados, mas a maioria dos fóruns estava esvaziada. Faltou comunicação em massa. A gente não vê na televisão, por exemplo, convite para a participação dos fóruns territoriais, não se vê carro de som na maioria das comunidades. É óbvio que alguns secretários, com todo compromisso, estão fazendo essa divulgação, mas isso precisa ser feito em todos os territórios da cidade. Não dá para alguns estarem lotados enquanto outros estão vazios. É importante lembrar também que lá em 2019, foi vazada pela imprensa local uma minuta pronta da revisão do plano diretor. E isso fez com que os movimentos da cidade, uma minuta que foi feita pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente na época. E na época os movimentos sociais se levantaram, fizeram uma denúncia no Ministério Público e cobraram que o plano diretor fosse participativo. Logo em seguida entrou a pandemia e houve uma recomendação do Ministério Público pela paralisação da revisão do plano diretor até que fossem garantidos os meios democráticos para participação popular. E o núcleo gestor do plano diretor que nós temos hoje foi fruto dessa mobilização junto ao Ministério Público. Então, vale também lembrar e parabenizar o movimento de moradia. Bom, agora é o momento de sabermos
quais as nossas manchetes. E as manchetes serão apresentadas agora pela doutora Letícia Caracas. Concluiu o seu curso. Parabéns, Letícia. Manchetes. Obrigada, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que juiz suspende portaria do Ministério da Educação que estabelece um novo piso para professores neste ano. A decisão foi provocada por ação proposta pelo município de Paranavaí, no Paraná, contra o ato do MEC. A Prefeitura sustenta que não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional acerca da Lei nº 14.113 de 2020, que substituiu uma norma anterior do ano de 2007 que tratava dessa matéria. Também temos que a proibição de atividade religiosa na terra Yanomami é questionada no Supremo Tribunal Federal pelo partido Podemos. O pedido está em uma ação direta de inconstitucionalidade distribuída ao ministro Nunes Marques. E também temos que auditores do Tribunal de Contas da União vão avaliar os gastos de Bolsonaro no cartão corporativo de agosto a outubro de 2022. O objetivo da solicitação apresentada pelo então deputado federal Elias Vaz, de Goiás, é verificar a legalidade e a legitimidade das despesas sigilosas que membros diretos da equipe presidencial realizaram no período usando o cartão corporativo. E Alexandre de Moraes mantém prisão de investigado por ataques ao Supremo. O ministro decidiu manter a prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte, investigado por ataques ao Supremo, a seus ministros e outras autoridades, no dia 8 de janeiro. A decisão foi tomada na última quarta-feira. Camilo Santana anuncia que o governo federal vai retomar cerca de 4.000 obras paradas em universidades e institutos federais. O presidente Lula também anunciou em discurso na cerimônia que o governo federal vai investir cerca de 23 bilhões de reais em obras apenas neste ano. Com os destaques agora nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é que resolução do PT amplia a decepção de frente ampla com o rumo do governo. Siglas e setores políticos que aderiram a Lula no segundo turno veem o partido e presidente com foco em fake news, revanchismo e retrovisor. E também temos sobre os hits do Carnaval 2023 como principal manchete do Estadão. Sobre a economia no Globo, temos que o governo Lula oferece reajuste linear de 8% para servidores federais e um aumento de R$ 200 no Vale Alimentação. A proposta discutida em reunião com representantes sindicais vale já a partir do dia 1º de março e o impacto será mais de 11 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, como já mencionado no nosso programa hoje, Michele diz que Bolsonaro não deve voltar ao Brasil agora e que o salário de R$ 33 mil que terá no PL não é tanto assim. A coluna de Lauro de Ardim fala: há poucos dias de ter sua carteira de vacinação revelada, Bolsonaro diz: deixa abrir. E agora, com as últimas da Folha de São Paulo, a principal manchete é sobre internet. Empresa tenta manipular busca do Google e cria fake news para lavar reputações de clientes. Uma multinacional espanhola prestou serviços no Brasil a acusados de corrupção e tráfico de drogas. A coluna de Mônica Bergamo fala que empresários se queixam de Lula a Haddad, que afirma que não faltará paz e amor. Janja falta aniversário do PT, se recolhe nas redes sociais e alimenta rumores. A primeira-dama teve super exposição ao acompanhar Lula à Casa Branca. E o novo presidente do PT em São Paulo quer reerguer partido e replicar alianças de Lula. Ex-prefeito de Franco da Rocha fala em coligações amplas. E sobre o geral, sobre o internacional e também nacional, Bolsonaro deve participar de mega evento conservador com Trump na cidade de Washington. Muito bem. A comunidade universitária nacional gostou do anúncio feito ontem pelo presidente Lula sobre a melhoria pecuniária para as bolsas de pós-graduação e de outros investimentos na educação nacional. Vamos ouvir o que disse o presidente. Que eu nunca pensei
que um país pudesse retroceder em todas as áreas da economia à educação, do trabalho ao investimento. Esse país sofreu um retrocesso que eu diria que nunca antes na história do Brasil tinha acontecido isso. Você tinha governo que não fazia as coisas, o país não andava. Mas nós tivemos um governo que destruiu parte daquilo que já estava construído. Sabe que país a gente herdou? Que país a gente herdou? Um país, sabe, que faz 7 anos que não aumenta a merenda escolar. 7 anos que não se aumenta a merenda escolar nesse país. 10 anos sem reajuste de bolsa, sabe, para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros. Ou seja, um país que foi semi-destruído na área da cultura, que foi semi-destruído na área da educação, que foi semi-destruído na área do emprego, porque trabalho intermitente, bico e biscate não é trabalho. E as pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia, quer ser exportador, sabe, de inteligência, e não apenas de minério de ferro, de soja ou de milho. E para isso nós temos que investir na educação. E para isso nós temos que investir em pesquisa. Bom, nós convidamos os ouvintes da Rádio Assunção, internautas do blog do Edson Silva, a nos acompanharem daqui a pouco, 12h40, no programa lá na TV Otimista. Nós vamos entrevistar hoje o líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado estadual de Assis Diniz, ex-presidente estadual do PT. Desejando um carnaval feliz a todos os cearenses, brasileiros, a todos os nossos ouvintes e internautas, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência de todos, prometendo voltar depois das festas mominas. Quer dizer, todos os deputados, o governo está parado a partir de hoje. O governador, como nós anunciamos ontem, o governador Elmano de Freitas já decretou ponto facultativo. Ponto facultativo é um feriado para o servidor público. Na União, também. As casas legislativas, Congresso Nacional, Senado e Câmara, Assembleia Legislativa do Ceará e Câmara Municipal de Fortaleza só voltam a trabalhar, se voltarem normalmente, na quinta-feira, quando estaremos de volta aqui apresentando o nosso programa. Um feliz carnaval a todos. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Tenham todos um ótimo carnaval.